Boa tarde a todos. Vamos nos acalmando um pouquinho agora, começar o curso, né? Boa tarde a quem está nos assistindo também. Vamos pedir para a oração para a dona Sandra fazer a oração. Agora vamos serenar o nosso corpo, a nossa mente e agradecer a oportunidade de estarmos aqui para mais uma tarde maravilhosa, junto com os encarnados e desencarnados em festa. E agora, na segunda parte, há um aprendizado que nos vai dar a vida eterna. O aprendizado que vamos guardar para outras encarnações. Obrigada pela oportunidade. Obrigada aos espíritos maiores dessa casa, os protetores individuais de cada um, que, através das vontades nossa, nos impulsionou para a nossa evolução dentro desta casa. Que nós possamos aprender com humildade, abrindo nossos corações, a nossa mente, para compreender e aplicar no nosso dia a dia, através do nosso melhoramento, melhorar a quem está em nossas voltas. Obrigada, Jesus, obrigada, Mestre. Envolva as meninas com carinho, com amor, com a doçura, com a calma, para que elas possam explanar aquilo que elas estudaram. Obrigada, espiritualidade maior, e damos por aberto a primeira parte do Identidade Eterna. Que assim seja. Então, obrigada, dona Sandra. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, vai ser em dupla, né? Então, eu sou a Graciele. E eu sou a Gabriele. Né? A gente vai começar falando sobre os fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação Hydesville e as mesas girantes, tá? Então, a gente vai começar só dando uma pincelada em relação aos primeiros relatos de diálogos com os espíritos, tá? Existem esses relatos desde Platão, né? E vários autores mencionaram fenômenos de comunicação entre vivos e mortos. Só que sempre foram fragmentários, breves, ocasionais. A gente não, o que a gente encontrou assim por cima é que não tem nada muito aprofundado antes das mesas girantes, né? E também alguns autores fizeram interpretações de passagens do Evangelhos, algumas narrativas dos próprios autores sobre experiências pessoais vividas por eles. E aí, então, o que mais tem, que é o marco, né, começa ali com as irmãs Fox, né, a família Fox, e que depois vai para as mesas girantes. Então, a família Fox foi morar em Hydesville, que é um vilarejo em Nova York, que fica a 30 quilômetros de Rochester, numa zona rural. Né? Eles foram em dezembro de 1847. Esses novos moradores eram o senhor John Fox, a esposa Margaret Fox, as filhas Kate e Margaret. Eles tinham mais filhos e filhas, mas quem moravam com eles naquele momento era só Kate e Margaret. E aí, nos primeiros meses de 1848, eles começaram a ser perturbados com estalos na casa, arranhões nos móveis, no chão. E aí, a princípio, eles não deram muita importância, porque eles não eram místicos, eles nem acreditavam em coisas sobrenaturais. Então, esses barulhos eles também podiam ser confundidos, né? Como era casa de madeira, a madeira trabalha e dá alguns estalos, então eles não estavam dando importância. Quando foi meados de março daquele ano, eles começaram a perceber mais forte esses barulhos. Móveis arrastando, como se alguém estivesse fazendo aqueles barulhos, né? Até a Margaret Fox, a mãe, ela relata que
depois ali do meio de março, eles já estavam bem cansados, desgastados, porque não dormiam mais direito à noite por conta dos barulhos já serem muito intensos. Eu vou passar a seguir mais ou menos o relato que a senhora Fox fez do ocorrido, e que está num livro, História do Espiritualismo, que é do Sir Arthur Conan Doyle. Tá? É o que mais marcou e é a fonte mais divulgada sobre a história da família. Então, ela expõe, né, que no início eram essas batidas mais leves e que foram intensificando. A princípio, começaram a procurar por fontes naturais desses barulhos, né? Verificavam em volta da casa à noite, quando iniciavam as batidas, para ver se não era alguém batendo, ou alguém encarnado, né, batendo e tentando assustá-los, né? Mas quando foi em 31 de março de 1848, os barulhos ficaram muito intensos. E eles não conseguiam... o pai foi várias vezes em volta da casa olhar para ver se tinha realmente alguém batendo e procurando, e não tinha. E aí foi anoitecendo ainda mais. E como não encontravam a fonte dos barulhos, né, a criança, daí a menina estava, a Kate, que tinha até 7 anos na época, ela, bem de uma maneira muito infantil, ela desafiou o espírito, né, sem saber que era o espírito. E aí ela pediu, ela fala: Senhor Pé Rachado, repita comigo e faça como eu faço. Então aí ela bateu palmas, e aí a resposta ele deu imediata. Ele bateu na madeira o número de palmas que ela havia batido. E aí a irmã mais velha, Margaret, que tinha 10 anos, disse brincando: agora faça como eu, conte 1, 2, 3, 4. E bateu palmas, e os ruídos se produziram como antes. Então a Kate, que era menorzinha, ela falou assim: ah, mamãe, eu já sei o que é. É alguém querendo contar uma mentira para a gente, porque no dia seguinte era 1º de abril. A mãe não estava conformada e ainda incrédula, né, e pensou numa maneira de que ela pudesse ter certeza que alguém falaria com ela. Ela fez um teste que foi perguntar para essa força a idade dos seus filhos. Então, ela ouviu os toques na madeira, um número referente à idade dos filhos. Entre as batidas, ele batia as idades, entre uma e outra ele fazia uma pausa. Após a 7ª batida, que era o número de filhos dela, houve uma pausa maior e 3 batidas mais fortes. E aí ela estranhou a princípio, mas logo lembrou-se que era o filho menor que tinha morrido com 3 anos. Então ela começou a fazer mais perguntas. Isso deixou ela mais curiosa em saber do que se tratava, porque ela não sabia quem poderia saber. Ali naquele lugar não tinha ninguém que pudesse saber tanto a respeito dela, tipo, idade dos filhos, e que o filho, e até mesmo do filho que já havia morrido. Aí ela pergunta: é um espírito? Se for, dê 2 batidas. E aí, minto. Ela primeiro pergunta: é um ser humano que me responde tão corretamente? E houve silêncio. A partir dali, ela resolveu arriscar e perguntar: é um espírito? Se for, dê 2 batidas. E aí, 2 batidas foram ouvidas. Então, a partir dali, começaram a se comunicar como 2 batidas, sendo uma forma de resposta positiva, e o silêncio seria para a resposta negativa. Acho que já aqui. Aqui é uma foto da família Fox, né? Tem aqui a irmã mais velha ali, aqui depois dos acontecidos, acabou também trabalhando, demonstrando a mediunidade, né? Então, daí a partir que ela perguntou se era um espírito, ela continuou fazendo outras perguntas, né? Se ele era um espírito assassinado, o que ele confirmou com 2 batidas. Se ele havia sido assassinado naquela casa, o que também foi confirmado. E se a pessoa que tinha assassinado ele ainda estava viva. E ele afirmou que 2 batidas ele deu. Pelo mesmo sistema, eles identificaram que ele era um homem, esse espírito, que os seus despojos foram enterrados na adega daquela casa, que a família do espírito era constituída da esposa e 5 filhos,
que eram 2 rapazes e 3 meninas, e que todos estavam vivos à época que ele foi morto, né, e que a esposa mais tarde morrera. E aí a senhora Fox pergunta para ele se ele vai continuar batendo se ela chamar vizinhos, porque ela queria uma comprovação, queria que outras pessoas ouvissem. Ele dá 2 batidas, né, confirmando que sim. Então foram chamados vários vizinhos, né, esses vizinhos chamaram outros, e assim, mais tarde, no dia seguinte, foram juntando muitos curiosos, né? Não era diferente de hoje, né? Já começava lá, acho. A senhora Fox também começou outra parte investigativa. Ela queria saber quem tinha matado, quem tinha sido o assassino. Então, ela apontou vários nomes de vizinhos, perguntando para o espírito se tinha sido algum deles, e as respostas sempre foram o silêncio, porque não tinha sido aqueles a quem ela tinha apresentado. Então, aí continuou seguindo, né? 2 batidas para a resposta positiva e silêncio para as negativas. E assim também ela descobriu que ele tinha sido assassinado no quarto leste, fazia 5 anos, à meia-noite de uma terça-feira e com golpe de faca de açougueiro na garganta. E o motivo tinha sido $500. Então, foram muitos vizinhos chamados, eles permaneceram na casa durante toda a noite, né? E durante o dia, aí no domingo durante o dia não houve contato. O silêncio foi todo, só que algumas das pessoas resolveram cavar a adega, né? Porque ficaram curiosos com todas aquelas informações e procuravam provas. Só que eles não encontraram nada. E daí, à noite do domingo, começou de novo a comunicação, tal. Minto, foi no sábado. E aí, no sábado, passou a noite, e no domingo, durante todo o dia, teve comunicação, e alguns, aí, geralmente, um ia dando sugestão, e foi se estabelecendo uma maneira de se ter um diálogo que pudesse se formar frases, né? E aí instituíram o alfabeto, tipo, um número para cada letra do alfabeto. Então, A seria uma batida, B, 2 batidas, C, 3 batidas, e assim por diante, né? E aí, com isso, conseguiram identificar o espírito que se comunicava, que era um mascate. Ele se chamava Charles Rosman, tinha 31 anos na época que foi assassinado. E o possível, né, o suspeito seria um antigo inquilino da casa, o Sr. Bell. Mas não tinha o cadáver e continuou-se as especulações, né? Daí, no verão de 1848... que era um pouquinho para frente ali, um dos filhos do Sr. Fox, David Fox, resolveu voltar a cavar a adega para ver se encontrava mais alguma coisa. Juntou algumas pessoas que estavam interessadas ainda na história, tal, e aí, quando chegaram a uma profundidade de 1,5 m, encontraram uma tábua e resolveram cavar um pouco mais. Se aprofundaram e encontraram carvão, cal e alguns fragmentos de ossos, que um médico constatou que era pertencente a um esqueleto humano. Só que eles não tinham o esqueleto todo, então eles só tinham alguns fragmentos. E por isso as provas eram muito precárias, insuficientes, então o Sr. Bell não chegou a ser indiciado pelo crime. E o esqueleto, de fato, foi encontrado somente 56 anos após esse diálogo. Após esses fenômenos, as irmãs Fox foram afastadas da casa por acreditarem que elas que influenciavam esses diálogos, né? Que, na verdade, eram elas, porque elas eram médiums, mas eles achavam que tipo, tinha uma relação da casa com as médiums. Mas só que aí depois eles viram que e mesmo elas em outras casas continuavam as comunicações, né? As batidas e os ruídos. Então, aí elas passaram a se apresentar em públicos algumas vezes, elas colocavam as mãos sobre uma mesa, a mesa mexia, girava, levantava, e elas foram levadas para ser estudadas e examinadas por pesquisadores da época. Então, as mesas girantes começaram a ser motivo de entretenimento. Então, começaram com elas, a princípio, né?
Mas já havia alguns estudos na Europa, alguns casos assim não muito divulgados, mas já tinha algumas pessoas pesquisando e estudando, né? Mas não era nada muito profundo, porque eles viram nas mesas girantes algo para entreter a população, a virar um motivo de festa, né? Porque eles queriam, as mesas giravam, começavam a responder perguntas, então eles começaram a fazer perguntas de cunho particular e a respeito da própria vida, a situação financeira, né? E então as primeiras manifestações inteligentes aconteciam por meio das mesas, né, que se erguiam no ar, batiam dos pés e um número determinado de pancadas, né, respondendo sim ou não conforme eles conversavam, né, porque como dependia dos espíritos e até dos médiuns presentes, porque as mesas só giravam, só se movimentavam porque existiam médiuns presentes, porque é através dos médiuns que eles conseguiam a energia para que acontecesse dessa maneira. Então, assim, as perguntas realmente ficavam só na questão da frivolidade, de saber qual vai ser o meu futuro, o que vai acontecer com a situação como está a situação financeira, onde eu posso investir, vou casar, não vou casar, e não passava daquilo, então ficou bem uma festa. Né, um encontro de diversão e saber da vida alheia ou da minha vida própria, né? Com o tempo, daí eles começaram a também, porque como foi para a Europa, dos Estados Unidos, que era onde estavam as irmãs Fox, também se alastrou pela Europa a questão das mesas girantes. Então foi se estabelecendo métodos de se comunicar a cada lugar que estavam acontecendo os fenômenos, né? Então, quando eles começaram a utilizar o método do alfabeto, com uma pancada para a letra A, duas para B, enfim, eles conseguiam até textos, né? Textos bem elaborados. E eu penso assim, o tempo que se gastava e que ficava em volta disso por conta das letras, né? Tipo, quando começou nos Estados Unidos, em inglês se usa muito o W, o Y. Então, assim, são muitos números de pancadas para chegar, às vezes, na primeira letra da palavra. Né? E aí a pessoa tinha que estar bem concentrada contando para não se perder na frase, né? Porque, imagina... né, o tempo gasto e dedicação né, e depois eu pensei que realmente tinha que ser de distração e divertimento para as pessoas, né, porque daí elas ficavam lá horas esperando para receber uma frase às vezes, né. Então, daí as mesas girantes foram o ponto de partida para o estudo da doutrina espírita, né. As primeiras ali já foi. Então, aqui tem uma fotinho da mesa se erguendo, né? Eles só colocavam as mãos sobre a mesa e esperavam o efeito, começar o fenômeno, né? Essa espera, de início, era assim, eles acreditavam que os médiums, entre um e outro, eles tinham que ficar com os dedos mínimos um encostadinho no outro. Eles acreditavam que essa força ela tinha que ser canalizada entre eles para poder acontecer o fenômeno. E eles acreditavam que se botassem uma mulher, um homem, também se fazia necessário. Né? Mais tarde, com o passar do tempo, eles perceberam que não tinha influência isso. E que o que influenciava mesmo era a força mediúnica de cada participante. Porque como tinha que ser médium, a gente sabe que os médiums eles têm maior ou menor intensidade entre eles. Né? Isso vai depender... da força que ele tem, da bagagem de conhecimento, isso tudo vai se intensificando e vai se melhorando conforme a dedicação dele em relação à mediunidade dele. Então, quando se reuniam para os fenômenos da mesa girantes, né, aí uma coisa que eles mantinham era sempre silêncio e paciência, porque tinha vezes que logo se iniciavam os movimentos da mesa, as batidas, né, as respostas iam sendo dadas, mas tinha vezes que era quase uma hora esperando e não acontecia nada. Então ficava sempre aquele tempo todo e... Então aí ali fala, né, que eles tiveram as respostas mais desenvolvidas por causa das letras do alfabeto, né?
O objeto era móvel, batendo um número de vezes correspondente ao número de ordem de cada letra, chegava a formular palavras, frases, respondendo a perguntas propostas. A precisão das respostas e sua correlação com a pergunta causaram espanto, né? Então, depois disso, as formas de comunicação elas evoluíram, né? Eles começaram a usar cestas bico ou cestas peão, eu acho que tem a foto aqui, que daí era tipo um triângulo, né, com duas rodinhas, na frente colocava o lápis e duas pessoas precisavam apoiar a mão. As duas pessoas tinham que ser médium para que esse fenômeno conseguisse acontecer. E mais tarde, daí, a escrita direta do médium. E aí, então, né, as mesas girantes, elas representavam o ponto de partida da doutrina espírita. Precisavam de pessoas dotadas de especial aptidão, teriam que ser médios para que ela se mexesse. As pessoas colocavam suas mãos sobre a mesa, poderia acontecer em minutos, ou em meia hora, ou até 1 hora. Tá. As mesas começavam inicialmente com movimentos circulares. E aí, como eu falei, foram testadas algumas práticas, né? A questão de alternar o sexo das pessoas que estavam em volta da mesa, o contato físico entre os médiums, né? E que percebeu-se que não mudaria, e o que talvez influenciaria a questão de concentração, tudo seria o silêncio e a paciência em relação ao que estavam fazendo ali. Aqui até eu achei interessante ler. Quando o efeito começa a produzir-se, geralmente se ouve um pequeno estalido na mesa. Sente-se como um frêmito, que é o prelúdio do movimento. Tem-se a impressão de que ela se esforça por despregar-se do chão. Depois o movimento de rotação se acentua e acelera ao ponto de adquirir tal rapidez, que os assistentes se veem nas maiores dificuldades para acompanhá-lo. Uma vez acentuado o movimento, podem eles afastar-se da mesa, que esta continua a mover-se em todos os sentidos, sem contato. Então, imagina, eu fico pensando, porque assim, hoje eu já não imaginaria ver tal cena. A gente aqui sentado, de repente, começar aqui, soltar, e a gente sem controle. E eu não sei, mas eu teria pavor. Porque eu não, o fato do desconhecido é você estar vendo algo desconhecido e não ter noção do que vai acontecer depois. E, de outras vezes, ela se agita e ergue, ora num pé, ora no outro, e em seguida retoma suavemente sua posição natural. Doutras, entra a oscilar, imitando o duplo balanço de um navio. Doutras, afinal, mas para isto necessário se faz considerável força mediúnica, se destaca completamente do solo e se mantém equilibrada no espaço, sem nenhum ponto de apoio, chegando mesmo, não raro, a elevar-se até o forro da casa, de modo a ser possível passar-lhe por baixo, depois desce lentamente, baloiçando-se como o faria uma folha de papel. Ou, senão, cai violentamente e se quebra, o que prova de modo patente que os que presenciam o fenômeno não são vítimas de uma ilusão de ótica. A fonte é Livro dos Médiuns, no capítulo 2, tá? Agora é contigo. Então, eu vou passar para minha colega. Eu vou ficar dando força moral ali. Então, essa fala que a Grace leu, inclusive, foi escrita pelo Allan Kardec. Então, também, quando li, fiz como ela. Fiquei imaginando... como se eu estivesse lá, assim, começa a dar um barulho, aí a mesa começa a se levantar, né? Então, é bem curioso a gente se colocar no lugar de como foi naquela época, para a gente também entender, né, como seria se fosse hoje. Então, depois das mesas girantes, é que o Allan Kardec entra em cena. Aí eu vou falar um pouquinho sobre ele, para que vocês conheçam um pouco da história dele. Então, Allan Kardec ele foi um professor e também o codificador da doutrina espírita. Mas o nome dele, na verdade, era né, Hippolyte Léon Denisard Rivail. E Allan Kardec era um pseudônimo que ele passou a utilizar depois. Então, ele nasceu em 1804, na França. Ele foi aluno de Pestalozzi. Né? Para quem não sabe quem foi Pestalozzi ou o método dele, Pestalozzi foi também um grande professor. E ele tinha um método nas escolas, na escola que ele atuava, que ele mesmo fundou,
de observar a naturalidade das crianças, deixar que as crianças demonstrem desde cedo qual é o potencial delas, qual é a sua habilidade mais forte, sem ter que seguir todo um padrão ou toda uma regra, né? Então, para ver realmente a essência da criança. E o Allan Kardec, o Rivail, ele foi aluno desse método. Então, quando ele se formou, aos 18 anos, ele começou já a trabalhar e a lecionar, né? Então, ele trabalhava em traduções, porque ele falava mais de uma língua, e ele começou também a preparar o seu primeiro livro sobre questões da educação. Então, a vida dele, na verdade, se voltou muito para a área da educação, né, para as questões de melhorias da educação. Ele escreveu vários livros, tanto sobre a reforma ortográfica do francês, como também ele era bastante atuante nesse meio e de buscar e brigar pelo melhoramento. Então, ele escreveu diversos livros voltados para a educação, e ele também usava muito o método Pestalozzi nesses livros. Em 1825, ele criou a sua primeira escola, então ele tinha só 21 anos quando ele fez isso, né? Era uma escola de ensino primário superior, nos moldes pestalozzianos também, mas no começo ele enfrentou muitas dificuldades, né? Até porque existia muita concorrência de escolas religiosas ou particulares, e ele, sem tanto apoio assim, acabou não dando certo essa primeira tentativa. Mas, no ano seguinte, já em 1826, surge, então, a Instituição Rivail, que foi a instituição onde o Rivail lecionou e trabalhou durante 8 anos, e que vinha dando muito certo, mas por conta da parte administrativa, financeira, uma sociedade que ele tinha com um tio dele. Esse tio dele parece que era viciado em jogos, né? Então ele perdeu muita parte do dinheiro com isso, e ele acabou tendo que fechar esse instituto. Então, ao longo da vida dele, da sua esposa, eles tiveram muitas dificuldades financeiras, muitos calotes, né? Até porque eles também ajudavam bastante, emprestavam dinheiro, mas nem sempre recebiam de volta. Então, eles tiveram muito disso durante a vida deles. E, de 1835 a 1840, ele fundou, então, a sua própria casa, cursos gratuitos, onde ele ensinava química, física, anatomia comparada e astronomia. Mas ele também lecionava matemática, francês, entre outras matérias, né? Então, são matérias até um pouco distintas, né, umas das outras. Se a gente for olhar, uma pessoa tão jovem, já formada, já com uma instituição, falando tantas línguas ao mesmo tempo, eu sempre brinco, ele era o cara mesmo, né? Porque saber tantas línguas, trabalhar com tradução, né? Então, as línguas eram 6, era francês, alemão, holandês, inglês, italiano e espanhol, praticamente, se eu não esqueci nenhuma, né? Então, ele era foi uma pessoa que se esforçou muito e que provavelmente estudou muito para chegar onde ele chegou. E, nessa época, ele já contava com a ajuda, com a dedicação da sua esposa, que era a Amélie Gabrielle Boudet. Então, eles se casaram em 1832, e vou falar um pouquinho sobre ela agora. Então, a Amélie Gabrielle Boudet, que depois passou a ser chamada de Madame Kardec, ela nasceu em 1795, também na França, e ela era 9 anos mais velha do que ele. Ela também foi aluna de Pestalozzi, porém, eles não se conheceram lá na escola do Pestalozzi, se conheceram depois. E ela se formou como professora de artes e letras, e ela era escritora e artista plástica. Ela escreveu, ao longo da vida, e publicou 3 livros relacionados a artes e a poesia. Então, a Amélie, ela era uma mulher muito à frente do seu tempo. Se a gente for analisar, era lá a época de 1800 e pouco, né? Normalmente não se via mulheres entrando na faculdade, buscando estudar, né? As mulheres, elas eram criadas e ensinadas para cuidar de um lar, para ter filhos, para aprender a cozinhar, para cuidar do esposo, né? Não para estudar, se formar, como ela fez. Então, ela realmente era muito à frente, né? E ela e o Rivail, eles tinham muitas coisas em comum. Os dois trabalharam juntos nessa área de educação, na reforma da educação. Eles eram de famílias católicas, eles estudaram na mesma escola, né, de Pestalozzi. Ambos falavam mais de 2 línguas, eram escritores, gostavam de artes, gostavam de literatura
e atuavam no meio educativo, então. Eles se conheceram num evento voltado à literatura, né? Não se podia imaginar menos do que isso. Então, eles se conheceram ali, né? Na época, eles trocavam cartas, né? Então, era uma coisa um pouco mais distante, mas veio a dar certo depois, então, para eles se casarem, né? E o fenômeno das mesas girantes surgiu 20 anos depois deles terem se casado, mais ou menos, né? Então, eles já eram pessoas de meia idade quando isso aconteceu. Eles não eram jovenzinhos, né, para estar aí assumindo uma missão árdua como essa que eles assumiram, né? Então, eles já tinham mais de 50 anos de idade. E Rivail, ele já havia estudado magnetismo, ou, como eles chamavam, de mesmerismo, né? Então, foi por isso que ele foi convidado por um amigo dele para que eles presenciassem e participassem de uma dessas sessões, né, das tão famosas mesas girantes, que virou uma grande febre na época. Ele já tinha ouvido falar um pouco antes, mas ele não deu muita atenção, né? Ele não ficou atraído, até porque, como virou um passatempo, né, as pessoas gostavam de fazer algumas perguntinhas mais assim, pessoais, ele achou que não era tão interessante que ele participasse, né? Um homem culto como ele talvez não se interessou de cara. Mas, né, depois desse convite, ele resolveu, então, participar e ver, então, do que se tratava. Como os dois sempre foram muito céticos, né, tanto ele como a esposa dele, eles não ficaram só numa visita, né? Eles foram assistir várias sessões em várias casas diferentes, com médiums diferentes, para averiguar realmente o que estava se passando ali, né? Tem até uma das casas que eles iam, que era utilizado o método da cesta peão, que a Graça explicou antes, e ali o Rivail confiou um pouquinho mais, né? Porque ele viu que essa forma de fazer excluía toda a possibilidade de intromissão das ideias do médium, já que eram duas pessoas que colocavam as mãos sobre a cesta, né? E aí ele foi se interessando em, né, testar. Então, se eles respondem, eu vou começar a levar umas perguntas mais elaboradas, né? Vamos ver até onde vai isso. A gente sabe que Kardec era muito questionador, e ele queria saber mais, queria ir mais a fundo, né? Então, ele começou, antes de ir para as sessões, a preparar uma listinha de perguntas, né, mais sérias, e a fazer nas sessões. E aí ele viu que, poxa, essas respostas elas eram inteligentes demais, né? Não é só uma mesa. Tinha que ter uma força inteligente por trás disso, né? Não podia ser só uma brincadeira, né? E até, através de uma das perguntas que ele fez, ele chegou à conclusão, né, chegou à resposta que tantos queriam, sobre como o espírito, ou o ser invisível, que eles achavam que era um ser invisível, atuaria sobre a matéria inerte? Simples, através dos fluidos do médium. A combinação dos dois fluidos, do espírito e do médium, seria responsável pela dança das mesas. E a cada nova revelação, Rivail ficava mais convencido da necessidade de compartilhar com o público as informações recolhidas naquele processo de entrevistas com o invisível. Até que, numa das sessões, lhe visitou um espírito que se nominou como a Verdade. Era o espírito da verdade. A gente até lê, às vezes, no Evangelho, né? Que se colocaria à sua disposição durante os próximos meses para ajudar-lhe na sua missão. Então, assim, quando o espírito da verdade apontou para Rivail que a missão era dele, de codificar essa doutrina, de fazer as perguntas e de colocar à disposição de outras pessoas através dos livros, eles deixaram bem claro para o Kardec que não ia ser fácil, né? Eles falaram, você vai ser perseguido, muitas pessoas não vão acreditar, as pessoas vão queimar os livros, tem muita, né, a questão do catolicismo ainda era muito forte também na época, né? Então, você tem que estar preparado, você pode sucumbir, né? Eles deixaram tudo bem claro. Não falaram que ia ser mil maravilhas, né? Mas que eles iam estar ali à disposição, que eles iam protegê-lo, que eles iam ajudá-lo, né? E o Kardec, ele só respondeu, eu concordo com tudo e eu aceito, eu vou fazer, né? Então, ele foi bem firme nesse propósito, nessa missão. E eu vou falar um pouquinho mais antes de falar que eles morreram. Sim.
Então, quando ele lançou o primeiro livro, que foi o Livro dos Espíritos, né, das questões, perguntas e respostas, é aí que ele usou o pseudônimo Allan Kardec. Né? Então, ele ficou um pouco em dúvida se ele usava o nome dele ou não, né, até porque ele era uma pessoa conhecida como um professor, como um escritor, ele tinha vários livros com o nome dele, né, e por uma questão até de segurança, e até mesmo de separar o que seria a obra espiritual e o que seria a obra dele profissional, ele resolveu adotar esse nome, Allan Kardec. Né? Mas de onde veio esse nome? Né? Será que ele né, criou assim? Não. Então, em uma das sessões que ele participou, um espírito que estava presente, Zéfiro, até se não me engano o nome, ele revelou para Allan Kardec, para o Rivail, aliás, que numa das encarnações passadas dele, ele tinha sido um sacerdote druida, da qual se chamava Allan Kardec. Né? Então, foi a partir daí que ele resolveu adotar, então, esse pseudônimo, até para, né, como eu falei, para separar os tipos de obras que ele tinha desenvolvido. Né? E, mesmo assim, mesmo tendo usado um pseudônimo, ele passou as dificuldades que esse espírito da verdade disse, ele perdeu uns empregos dele, né? Porque as pessoas olhavam assim, imagina, né? Hoje a gente já vê dificuldade quando fala, eu sou espírita, né? Já tem algumas pessoas que não entendem muito do que se trata, que já tem preconceito. Então, imagina naquela época, né? Algo novo, ele colocou ali um pseudônimo, mas mesmo assim, quando descobriram que era o Rivail, eles ficaram, vai dizer que tu és o Allan Kardec, né? Sai fora, tá com essa loucura toda aí, dá licença, né? Então, ele passou bastante dificuldade em relação aos empregos, né? Ele, durante a vida, e a sua esposa também, que sempre apoiou ele, né? Então, a Amélie Gabriele, ela sempre auxiliou muito o Rivail durante todo esse trabalho, que foram 15 anos, né, com Allan Kardec. E ela ajudava a revisar os textos, ela ajudava a responder cartas que eles passavam a receber depois. Ela acompanhava o Kardec nas viagens que ele fazia, em prol da divulgação da doutrina, ou até mesmo para ver como é que estavam alguns pequenos grupos que já se formavam, né, que acredito que já seriam centros espíritas na época. Então, ela acompanhava ele. Isso, né, foram 15 anos. Então, se a gente for analisar, eles já estavam ali pelos 60, 70 anos, né? Eles já eram senhores, fazendo todo esse trabalho, era diariamente, sabe? Dizem que ele acordava 4h30 da manhã para dar conta de tudo, né? Então, eles tinham a vida deles pessoal, tinham bens para administrar, eles tinham o trabalho deles, e, além disso, né, junto, fazer todo esse trabalho da codificação. E Allan Kardec, então, desencarnou em 31 de março de 1869, aos 65 anos, de um AVC, né? E quem deu continuidade a isso, após a morte dele, foi a sua esposa. Né? Então, ele tinha 65 anos, mas ela, mesmo de luto, mesmo triste, né? Apesar de saber que a vida continua, já tendo esse conhecimento, ela continuou. Né? Então, eles tinham criado a Sociedade de Estudos Parisiense de Estudos Espíritas, um ano após a criação do Livro dos Espíritos, e essa sociedade é que deu continuidade aos trabalhos da doutrina espírita. Ela, estando à frente, mas, por ela já ser uma senhora, né, quase 80 anos, ela resolveu nominar outra pessoa para ser o presidente da sociedade. Né? E, claro, muitas coisas aconteceram ao longo desse tempo, após o desencarne do Kardec. Muitas coisas a gente não tem muita referência para falar em detalhes, mas teve até uma palestra que eu tinha feito sobre a Madame Kardec, que as únicas informações que a gente conseguia ter era através de um livro, de um único livro que foi escrito sobre a vida dela. É um livro muito antigo, mas depois que eles desencarnaram, as coisas deles foram sucateadas, foram eliminadas, jogadas fora. Né? Então, as pessoas que foram lá fazer essa triagem do que era importante, do que não era, ficou só com o que achava que era importante. Né? Então, as obras de arte que a Amélie tinha, que eram várias, certificados de cursos deles, foi tudo ou sucateado ou queimado. Né? Então, não ficou nada assim de prova viva, né? Para que a gente saiba como é que eram as artes que ela fazia, os certificados exatamente de cursos que eles tinham, enfim. Né? Ficou só o que eles acharam que era importante. Né? Podia ser que, de repente, a gente teria um lugar para visitar, onde era a casa deles, com os bens deles, né? Mas, enfim, bens materiais também, né? Se a gente olhar por esse lado. E a Madame Kardec, então,
desencarna no dia 21 de janeiro de 1883, já com 88 anos, de um mal súbito, né? Então, ela teve um mal súbito, onde ela caiu, bateu com a cabeça, e depois de alguns dias ela desencarnou, né? Mas o que eu acho muito interessante a gente olhar, como eu falei antes, a gente comparar a época deles com a nossa época de agora. Hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, a gente consegue muitas formas de fazer mais fáceis do que eles tinham naquela época, né? Como a Grace falou, no começo ali as mesas girantes, era lá as batidinhas, né? Meu, quantas horas e horas para chegar numa resposta, né? Ou até mesmo o Rivail, o Allan Kardec, quando ele começou a codificar, já tinham ali médiums que psicografavam, já ficou melhor, mas mesmo assim é algo novo. Então vamos ver a fundo isso. Então foram mais de 10 médiums que passaram por ele, onde ele fazia a mesma pergunta repetidas vezes para comparar se era a mesma resposta que ele ia receber. Então é todo um trabalho de ver a resposta, analisar, comparar. E como é que eu vou fazer isso, né? Não sei nem por onde que eu ia começar, né? Qual é a primeira pergunta que eu vou colocar no livro, né? Então, foram 15 anos onde eles escreveram juntos 5 livros, né? Então é bastante trabalho para 15 anos. Se a gente comparar um pouco, às vezes a gente até não é tão firme assim no nosso propósito, né? Dá uma dorzinha de cabeça, dá um cansaço, eu vou dar uma paradinha, vou assistir televisão, né? Não que a gente não possa ter esses momentos de lazer, mas às vezes a gente acaba não sendo tão firme assim, né? Com o que a gente quer, com a nossa melhora. Então, eu acho bem legal assim a gente conhecer um pouco a história deles, né? Tanto do Allan Kardec como da Madame Kardec, e comparar com nossos dias de hoje, né? O que a gente está fazendo, né? Será que a gente consegue colaborar um pouco mais, né? Então, era isso que a gente tinha para passar hoje, era mais a questão dos fenômenos e também a história do Allan Kardec, da Madame Kardec. E nas próximas aulas a gente vai dar continuidade, né? Falando um pouquinho de cada obra básica que eles escreveram, então. É isso. Se alguém quiser falar alguma coisa, assim, uma perguntinha de leve. Não, eu gostei da explanação, muito bom. Mas assim, ó, o Allan Kardec ele não era médium, né? Então o trabalho dele foi muito maior, porque ele tinha que se dirigir sempre a um médium para fazer a pergunta, esperar a resposta. E ele fazia a mesma pergunta para vários médiuns, né? Encaminhar. Então realmente foi um trabalho muito árduo. Se a gente colocar na ponta do lápis, o trabalho todo que ele desenvolveu foi bem trabalhoso mesmo, né? E até essa questão de ele não ser médium, mas com certeza ele tinha muita intuição e ele recebia, com certeza, muita ajuda espiritual para colocar no papel o que ele realmente achava que era mais conveniente, né, conforme as análises que ele fazia, com certeza. Eu falo assim também, porque ele pegava todas as anotações e ficava mais um tempo lendo e relendo, né? Como eu tenho dificuldade com racional, eu fico apavorada de pensar como é que ele fazia. Claro que ele provavelmente era intuído. Provavelmente a espiritualidade, o tempo que a espiritualidade ficou preparando esses dois espíritos para vir, para se reencontrarem, para fazer esse trabalho que eles fizeram. Porque o que eu penso é uma mulher, ela batalhou, ela foi estudar, e que para a época não era comum, a mulher era criada para ser dona de casa, que não estudava, era para ser mãe, para ser dona de casa. E ela se dedicou e ela embarcou nisso com o marido. Porque tu pensa, está lá 20 anos, de repente o marido vem com essa de estar falando com o espírito. Para a época, hoje já seria, talvez eu não ia levar a sério meu marido, né? E, conhecendo o espiritismo, entende? E aí eu penso, imagina para a época que os preconceitos eram muito maiores, a mulher não era respeitada, tipo, se o homem não falasse por ela, ela não era respeitada, tipo, se ela falasse, meio que tinha que ter um aval do marido para ter credibilidade, né?
E ela pegou, e ela, além do trabalho dela, ela se dedicava nesses estudos e, junto com ele, procurar estudar e dar veracidade e seriedade nesse trabalho. Né? E, às vezes, eu penso se abdicar dos bens, porque muitas obras eles publicaram com recursos próprios. Né? Então, ela veio de uma família abastada, eu olhando pelo lado muito materialista, tipo, cara, eu vou deixar de usar sei lá, um casaco de pele da moda para botar nos livros que eu nem sei se vai vender, se vai render alguma coisa. Né? E aí eu não sei, eu fiz todo esse pensamento olhando pelo lado materialista e pelos dias de hoje, né? O quanto deve ter sido difícil e o quanto essas pessoas merecem a nossa admiração por ter buscado isso, se hoje a gente tem um pouco de conhecimento, e muito mais fácil, porque já está ali, né? Basta a gente pesquisar um pouquinho mais, a gente não precisa gastar todo esse racional que ele gastou, graças a Deus. Mas às vezes a gente não vai dar valor, às vezes, por estar mais fácil. Sabe? Porque eu percebo assim, a gente deixa de estudar. Eu quero estudar o livro dos Espíritos. Mas quanto tempo a gente quer estudar? Às vezes a gente começou a ler o primeiro parágrafo, escutou um negócio na televisão, já largou. Né? E aí não vai a fundo. E muitas vezes a gente se limita ao que a gente ouve aqui na casa, né? Sobre a história do Allan Kardec, a história do Espiritismo. Quer fazer pergunta? É que senão o pessoal que está vendo lá não vai te escutar. Eles foram perseguidos, eles tiveram os livros queimados no Alto de Fé de Barcelona. Né? Então, eles mandaram, né, uma quantidade de livros para lá, que foi um pedido, mas que foi fiscalizado no meio do caminho e foi queimado. Né? Até li assim, a biografia dele, onde diz que ele chegou a dar assim, aquele pensamentozinho rápido, assim, poxa, que difícil, né, que desânimo, como é que eu vou continuar isso? Né? Mas ele, né, sempre se reerguia, sempre, não, vamos para frente e vamos continuar assim. Né? Tanto que quando Allan Kardec desencarnou, ele já tinha mais de 8 milhões de seguidores, espalhados pelo mundo, né? 15 anos isso. Então, se a gente tivesse Facebook, né, Instagram, fazer um stories das mesas girantes, seria mais fácil da gente disseminar isso mais rápido, né? Boa tarde. Eu gostaria de saber como que a gente pode saber se tem mediunidade ou não. Tem alguma forma? A gente consegue descobrir isso? Eu fico meio confusa, às vezes, para entender. Vou te responder conforme a pesquisa que a gente fez e um pouco do que a gente aprende aqui. Né? Na época, para eles saberem se uma pessoa tinha mediunidade ou não, bastava testar, né? Vamos colocar essa pessoa lá na mesa e vamos ver se a mesa levanta. Né? Se a mesa levantar, e dependendo do grau de mediunidade que a pessoa tinha, a mesa ia mexer mais ou menos. Né? Então, naquela época, eles faziam assim. E eu acredito que hoje, se a gente for olhar, também seria da mesma forma. Né? A gente tem que fazer um exercício, tem que fazer um relaxamento e tentar perceber nós mesmos também. Né? O que eu estou sentindo? Que pensamento que veio agora na minha cabeça? Esse pensamento é meu, né? Ou não é? Né? Até... Quer falar? A Bia estava ali, acho que ela quer ajudar. Isso tudo que você falou, depois do que vocês estão fazendo aqui. Tá? Vocês estão aqui buscando conhecimento. Estão aprendendo o que significa isso tudo, o que significa mediunidade, o que ela faz. Tá? Então, depois daí vem esse treinamento. Né? E esse treinamento fica por conta de você estar enganjado no trabalho, de você estar fazendo uma reforma. Tem muita gente que não gosta desse termo reforma, né? Reforma íntima. Né? Já ouvi muito ultimamente, nesses últimos tempos agora, as pessoas não gostarem desse termo. Eu ainda sou fã desse termo, acho que esse termo existe e a gente precisa aplicar na gente. E existe toda uma estrutura de reforma na gente, tanto moral, quanto orgânica, comportamental, para a gente poder trabalhar de uma forma realmente positiva. Porque, senão, mediunidade tem. Mediunidade, vocês... está em qualquer lugar, não é
mediunidade não é, como é que eu vou dizer, não é do espiritismo, o espiritismo não é dono da mediunidade. Não importa todos os cantos do mundo, não importa seja o Papa, seja um mendigo, um bebum, né, com todo respeito, não importa, a mediunidade pode estar ali. Mas para você trabalhar com essa mediunidade de forma... Que espíritos vão vir, vão se manifestar através da tua mediunidade? Vai depender de você, do teu melhoramento, da tua reforma. Obrigada. A Grazi e a Gabi por essa explanação, porque é importante a gente saber da história do espiritismo, né? E ter essa contextualização histórica. Porque se a gente pensar, se hoje já torcem o nariz, quando a gente fala que é espírita, vocês imaginam o que era isso em 1857. Como ela falou ali dos autos de fé em Barcelona, na Espanha já ainda existia a Santa Inquisição naquela época. Então, se Allan Kardec fosse espanhol e não francês, provavelmente teria sido queimado na fogueira, né? E são um pouco mais de 100 e poucos anos. E pensar que naquele tempo nem máquina de escrever ainda existia, né? Hoje em dia, que nem se falou, tem Facebook, tem Instagram, a gente tem as redes sociais, mas naquele tempo, você propagar uma ideia revolucionária como aquela, a dificuldade que era. E o tamanho do preconceito que ele não sofreu. Mas, por outro lado, a espiritualidade não faz nada à toa, né? 1850, segunda metade do século XIX, é o momento que a ciência começa a se sobrepor, né? Então, quando ela falou ali das irmãs Fox, do Arthur Conan Doyle, ele não era simplesmente um escritor, ele foi o cara que escreveu Sherlock Holmes, que todo mundo conhece, né? A maioria das pessoas pelo menos conhece os romances. Ele era um Sir, ele era um nobre do Império Britânico. Então, essas pessoas da sociedade que começaram a trazer a ideia do espiritismo. E era uma época que a ciência começou a ser cada vez mais estudada, mais valorizada. Então, não foi à toa que Allan Kardec reencarnou naquele momento para trazer o espiritismo. Então, Gabi e Grazi, obrigado. Acho que é muito importante a gente ter essa contextualização. Obrigada. Muito boa a explicação. Ninguém mais quer falar nada? Ninguém mais? Então, obrigada a todos, né?